Bom dia, feliz sábado, hoje dia 11 de setembro de 2021. Esse é o nosso canal ES 3.0 online da nossa Igreja Adventista do Fonseca. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte esse vídeo e compartilha. Vamos compartilhar a mensagem para a gente antecipar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana nós vamos falar estudar sobre o profeta inquieto. E o verso para memorizar é: Deus disse a Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas 4, versículo 11. A história de Jonas é uma das mais interessantes da Bíblia, né? Ele era o profeta de Deus chamado pelo Senhor, mas ele fugiu do seu chamado. E ele teve que passar por várias situações e teve que ser persuadido de maneira dramática para ele mudar de ideia, ele entender e obedecer à vontade de Deus. E ele acabou aceitando, mas para depois se queixar e dizer que o que ele faria, a mensagem que ele levaria, de uma maneira ou de outra, iria acontecer. E Jonas, ele era uma pessoa que ele não tinha descanso, ele não tinha paz. Ele chegou ao ponto de clamar a Deus para que tirasse a própria vida dele. Ele disse que era melhor ele morrer do que viver. E Deus, ele se referiu à história de Jonas dizendo que a mensagem que ele levou, ele levou as pessoas daquela cidade a se arrependerem de seus pecados, e elas foram poupadas por causa disso, pelo simples fato dele ter ido e levado a mensagem que Deus pediu para ele. Então, o que a gente entende disso? A gente entende que às vezes a gente fala um monte de coisas e acha que isso não vai ter nenhuma influência na vida das pessoas. Vai sim. Então a gente tem que pensar muito antes das coisas que a gente vai falar, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, né? O que as outras pessoas estão vivendo, o momento daquela pessoa. Então, assim, às vezes um simples bom dia faz uma diferença enorme na vida daquela pessoa. Então, assim, vamos ter cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, né? E voltando lá na história de que Jonas achou que a vida dele já não estava valendo mais, que ele preferia morrer do que viver, muitas pessoas chegam a pensar assim, achar que botar um ponto final na sua história seria o melhor. E não é. Deus não fez a gente para... Deus não criou a gente para sofrer. A gente tem as consequências do pecado, mas sempre há uma solução, né? E a gente tem que ter uma comunhão diária com Deus para que seja fortalecido essa relação, porque afinal de contas a gente está se preparando para ir para o céu, né? A gente vai viver uma eternidade com Ele. Então, assim, isso tem que começar aqui. Essa comunhão tem que ser daqui. Então, assim, aqui vem falando que Deus era maior do que Jonas e também é maior do que nós. Senão, a gente não poderia ser salvo
por Ele. Então, acima de tudo, Deus, Ele quer o nosso melhor, o plano original dele não era a gente estar aqui agora, era estar lá no céu, mas que nós possamos, como a história de Jonas essa semana, aprender, né, com sua inquietação, com sua falta de paz, que nós possamos nos aprofundar no estudo da história de Jonas e ver que sempre há uma solução. Que você tenha uma semana abençoada, que Deus abra as nossas mentes para que a gente possa estudar mais e entender exatamente o que Ele nos diz na sua Santa Bíblia. Que Deus abençoe a sua família e continue se cuidando aí, porque essa pandemia ainda não acabou. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós.